Andressa. Boa noite, pessoal aí que está assistindo o vídeo no YouTube. Hoje vamos Boa para o noite. simulado 2 da Lei Complementar 840. Se Isso. você está me vendo em outro estado aqui, você deve estar acostumado, né, com o regime jurídico aí do seu estado ou do seu município, ou mesmo federal, né? A famosa Lei Isso. 8.112, né? Que também não Isso. deixa de ser um regime jurídico único. Essa Isso. aqui é dos servidores, é dos servidores estatutários do Distrito Federal, Isso tanto mesmo. os servidores dos órgãos como das autarquias e fundações públicas, ok? Isso. E eu peço para você que curta, comente aqui embaixo, compartilha naquele grupo do WhatsApp, tá? E esse simulado vamos deixar na descrição do vídeo abaixo, ok? Isso. Compartilha naquele grupo do WhatsApp que você é ali de concurso, aquele colega seu que está estudando, tá? Isso. E Dê um vamos, like, joinha e auxilia aí a divulgação do conhecimento, né, Andressa? vamos lá, para a questão 1. A redistribuição pecuniária pelo exercício do cargo público é fixada em lei sob a forma de subsídio ou remuneração mensal. O valor diário da remuneração ou subsídio obtém dividendo no valor da retribuição pecuniária mensal por 30. Certo ou errado? Isso aí parece ser errada. Mas está certa, tá? Certo? Uhum. É sobre a redistribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. É fixada em lei sob a forma de subsídio ou remuneração. No caso, da Secretaria de Educação de Saúde, né, recebe a remuneração. Mas é mais juiz, desembargador que recebe o subsídio, que é a parcela única, né? O valor diário da remuneração do subsídio, né, obtém dividendo por valor da retribuição pecuniária mensal por 30. É parcela única. Tá certo, é por 30 mesmo. Certo. É 30 dias, né? Considerados 30 dias, né? O subsídio é assim. 2. Essa parte aqui é um pouquinho chatinha, né? O subsídio é constituído por parcela única. Eu tinha acabado de falar. E ele pode ser acrescido exclusivamente o 13º salário, o adicional de férias, o auxílio natalidade, o abono de permanência, o adicional de tempo de serviço extraordinário, o adicional noturno, as vantagens de caráter indenizatório, a remuneração ou subsídio pelo exercício do cargo em comissão ou função de confiança, de que trata a legislação vigente, decorre de substituições. Certo ou errado? Tá certo, né? Tá certinho, sim. Certinho. Pode sim, o subsídio realmente ele é parcela única, tá? Aí ele é pago assim, aí quando a pessoa recebe, dependendo tipo aqueles cargos ali alto ali, na função de confiança, né? Aí tem outras substituições aí, né? Decorrem de substituições, sim. Trata da legislação vigente. Cadê? Como é que fala aqui? As vantagens de a remuneração pelo exercício, cargo ou função de confiança que trata a legislação vigente decorre de substituição. Ok? Tá certo. Está no artigo 77. A no artigo 66 e a 2 no artigo 67, 67, né? Certo. Aham. 3. A remuneração é constituída de parcelas e compreende, vamos ver, a parcela da remuneração. O vencimento que compõe dos vencimentos básicos as vantagens permanentes relativas ao cargo. Certo ou errado? Certo, né? Esse aqui tem um peguinho aqui, tá? Ó, a remuneração compreende o vencimento. Esse aí não é o vencimento, é os vencimentos, plural. Que compõe. Aí o que está dentro dos vencimentos? Esse do vencimento está dentro. Aí onde está dos vencimentos, aí é do vencimento. Vencimento básico. Eu não sei nem o que é isso aí direito.
Mas eu via muito meu pai falando, os meus vencimentos, aí ele fala, eu já li, eu já vi o contra-cheque dele, quando ele estava vivo, né? Do vencimento básico, das vantagens permanentes relativas ao cargo, outras vantagens lá. Então, os vencimentos é composto de vencimento básico e vantagens relativas ao cargo. Sim. Você lembrou até a BNCC, que é composta da BNC e a parte diversificada, né? Tem a Base Nacional Comum Curricular, que é composta da Base Nacional Comum e que é uma parte menor, entendeu, né? Com menos letras. E que tiramos o S. Então, vencimentos. Tem o vencimento básico e a vantagem. Aí por isso que tá errado aí. Porque primeiro botou o vencimento compõe os vencimentos básicos, não. O vencimento básico e as vantagens permanentes relativas ao cargo, tá? Artigo 68. Porque os vencimentos são os benefícios, né? Que tá dentro ali, compõe, né? Que os vencimentos é o vencimento básico mais as vantagens permanentes. Então, isso. 4. A remuneração é constituída de parcelas. Compreende os vencimentos, né? Que é esse conjunto aí do vencimento básico as vantagens relativas às peculiaridades do trabalho, as vantagens pessoais, as vantagens da natureza periódica eventual, as vantagens da natureza de caráter indenizatório. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, né? Essa parte aqui da lei engraçado que sempre a lei 804, até no temporário, ela cobra só aquela parte dos deveres do servidor, né? Da parte operacional. Quando em qualquer outro concurso do GDF, cobra a legislação toda. Contudo, esse último concurso da Secretaria de Educação efetivo, essa parte aqui não cobrou. Por que não cobrou? Porque já cobraram aquela lei do Magistério Público, que é bem parecida com essa parte aqui, né? Que fala... então eles não quiseram, já cobraram aquela lei lá, né? Que fala do Tinder, não sei o que lá, daquelas gratificações. Baseado naquela lei das gratificações, eu vou dar uma explicada nessa questão. A questão está certa. Ó. A remuneração é constituída de parcelas que compreende os vencimentos, né? Que é o vencimento básico e as vantagens permanentes relativas ao cargo. Aí aqui fala de outras vantagens. As vantagens de natureza periódica as vantagens pessoais, no caso, quem está em sala de aula, um exemplo assim, as vantagens de natureza periódica ou eventual. Essas vantagens aí, assim, dentro da educação seria, porque o professor recebe HPED, a gente que é professor tanto temporário, que é a gratificação por estar dentro de sala de aula, gratificação pedagógica, né? Eu, quando eu trabalhava, a Eliane, né? Como ela é de especial, ela recebe deixa eu ver se eu lembro o nome, GAE, que é a gratificação de ensino especial. Eu, quando eu trabalhei na escola rural, trabalhava no BIA na escola rural, eu recebia só R$900 só de gratificação, ô vida boa. Eu recebia a GAS, gratificação de zona rural, a GAI, GAL. GAL, já ouvi falar. Alfabetização. Aí o orientador, o orientador educacional recebe a GAS. 30% aí que recebe a GAS. Eu decorei esses 30%, porque eu lembro que eu estudava com a Eliane assim. Para você decorar que é 30% e a GAS, você fala assim, 30 alunos machucados com gases dentro da sala da apresentação. Nossa, é verdade. Tudo dele inventado. Pois é, aí tem aí tá, voltando aqui, a remuneração, né? Ela, das parcelas, aí como eu falei, vencimento, vantagens relativas, peculiaridades do trabalho, né? Como eu citei esses exemplos aí, as vantagens pessoais, as vantagens de natureza periódica e eventual, as vantagens de caráter indenizatório. Se eu usei meu carro pessoal, gastei minha gasolina, né? Para alguma coisa, aí foi uma indenização, alguma coisa, né? Diz que até
quem trabalha aí nesses ministérios aí, né? Não vou falar ministérios, porque aí é regido pela 8.112, quem trabalha em ministério. Trabalha mesmo assim, nos órgãos, nas secretarias, em alguma coisa mais. Aí tem o auxílio paletó, né? Que seria de caráter indenizatório. Várias coisas aí, né? Que você usa, assim, tira a passagem. Isso mesmo. 5. Os vencimentos ou subsídio não, não são irredutíveis. Eles podem ser redutíveis, né? Ó, essa aqui tem uma pegadinha. Uhum. Tá no artigo 69. Eles não são redutíveis. Isso. Não é que eles não são irredutíveis. É Eles não são redutíveis. redutíveis, né? Isso, aham. Eu poderia falar que os vencimentos são irredutíveis. Isso, o contrário, aham. Ou eles não são. Tipo. Foi um pouco de raciocínio lógico, né? Aham. Eles, um que uma nega a outra, a negação, os vencimentos ou subsídios, eles não podem reduzir, né? Claro que você perde a parcela. Um ano você, por exemplo, dentro da escola, um ano você está no BIA. Esse ano eu resolvi pegar o BIA. Receba aquela a GAL. Mas aí no outro ano, quero pegar um quarto ano. Já não recebo mais aquela gratificação. Porque a gratificação, ela reduz, né? Mas os vencimentos, né? Os vencimentos, que é o vencimento básico, as vantagens permanentes relativas ao cargo, isso aí eles são irredutíveis e não são redutíveis, né? Seria assim, uma negando a outra. Isso. Aí foi uma pegadinha da banca, assim, que tem que pensar bem. Eu que elaborei a questão, né? Uma linha só, o tio Wesley fala, o professor Wesley Reed, ele fala que essas questões curtinhas, assim, pequenininhas, precisa que você tem que tomar cuidado. Que é nelas que o demônio mora, que o demônio é ardiloso, né? Sempre o tio Wesley fala, o demônio é ardiloso. Verdade. Você está no artigo 69, tá? 69. 6. A remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargos e funções públicas, né, da administração direta, autárquica e federacional, incluído os cargos preenchidos por mandato eletivo e os proventos. Proventos é aposentadoria, meu pai recebeu também. E as pensões, minha mãe recebe pensão do meu pai. Ou outra espécie remuneratória percebido cumulativamente ou não, são incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, excedem o subsídio mensal em exercício dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Certo ou errado? Certo, né? Tá errado porque não podem exceder, tá? Não eles não podem. Tá excedem, não podem exceder, tá? Vamos para 7. O vencimento básico é fixado por padrão na tabela da remuneração da carreira, na fixação do subsídio. Eu estou lendo errado aqui, tô falando subsídio. Mas é subsídio. Todo mundo por aí fala subsídio. Mas subsídio não existe, é subsídio, né? Isso. É subsídio na fixação do subsídio ou dos padrões do vencimento básico e das demais parcelas do sistema remuneratório, devem ser observados a natureza do grau da responsabilidade e a complexibilidade dos cargos competentes de cada carreira, os requisitos para a investidura e peculiaridades do cargo. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, tá? 8. O subsídio ou vencimento base inicial da carreira é sempre inferior a um salário mínimo, certo ou errado? Errado, né? Sempre inferior. Pode estar errado, não pode, tá? Artigo 73. Isso. Não pode ser inferior ao salário mínimo, não, tá? Isso. 9. O valor do subsídio ou do vencimento básico deve ser implementado sempre que ficar abaixo do salário mínimo, certo ou errado?
errado, né? Tá certo. Assim, às vezes acontece alguma coisa, algum erro, Aham. algum erro de cálculo, que o subsídio fica assim, abaixo do salário mínimo. Mas isso não Certo. pode acontecer. Aí eles têm que ser complementados, tá? Tá no artigo Aham. 73 também, tá? Certo. Uhum. 10. Além do vencimento básico, pode ser pagas ao servidor, ao servidor como vantagens as seguintes parcelas remuneratórias: gratificações, adicionais, abonos e indenizações. Certo ou errado? Certo, né? Certo. Essas gratificações aí da Uhum. falei, né? Uhum. Os adicionais. Meu pai, como ele trabalhava na saúde, ele Uhum. recebia o adicional de insalubridade. Uhum. Abonos, indenizações, já falei, está no Uhum. artigo 74. Isso. 11. As gratificações e os adicionais incorporam ao vencimento, nos casos e nas condições indicadas em lei. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Certo ou errado? Aí é o contrário, né? Não, tá certo, tá? Tá As certo, né? gratificações adicionais. Tem adicional noturno, adicional isso, adicional aquilo. Aham. Nós usamos semana passada, né? Nos casos das Uhum. condições de lei, Uhum. as indenizações elas não incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Eu acho que Uhum. paga geralmente, eu acho que é assim as indenizações. Eu acho que eu Uhum. teria até direito a receber essa indenização, porque eu dou aula para educação infantil regular, não é turma especial, mas eu tenho 2 alunos especiais. Eu acho que eu Uhum. teria que entrar na justiça alguma coisa, né? Uhum. E eu tenho um dinheiro aí para receber por eu ter trabalhado na zona rural. Aí não Isso. incorpora nada, né? Uhum. Provento, como fala a lei aqui, é aposento recebe, meu pai recebe. Uhum. Tá vendo? Tá vendo por que eu não queria estudar lei quando eu perdi meu pai? Porque tudo lembra ele, né? É, é E verdade. eu falo dessa lei assim, sem dor, né? Com as É. lembranças. Cadê? É a 12 agora, né? Isso, aham. As vantagens pecuniárias não são computadas nem acumuladas para o efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniário ulterior. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, né? Uhum. Vantagens é tipo vale transporte, essas coisas. Meu pai que tinha me explicado na época mais ou menos, né? Uhum. Tá no artigo 75. 13. Uhum. As vantagens permanentes relativas ao cargo, criadas por lei, compreendem as gratificações e os adicionais vinculados aos cargos de carreira ou ao seu exercício. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, tá? Uhum. É, com prejuízo da remuneração ou do subsídio, lendo errado de novo, do subsídio do cargo, Uhum. o servidor faz jus ao valor integral da função de confiança para o qual foi designado, a 80% dos vencimentos ou subsídio do cargo, em, em comissão por ele exercido, salvo a disposição leal ao contrário. Certo ou errado? Errado, né? 80%? Tá errado, na verdade, lá em cima, onde está esse Uhum. com prejuízo da remuneração. É sem prejuízo, né? Sem prejuízo, uhum. Isso. Mas é Deixa eu ler de 80% novo. mesmo, né? É, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo Uhum. efetivo, o servidor que faz jus ao valor integral, função de confiança, né? Ele é Uhum. servidor e está ali na função de confiança. Ele Uhum. é, vamos supor, ele é agente, vou botar na educação mesmo, que eu acho mais fácil. Uhum. É, lotado, concursado ali numa escola como professor, tem a vaga ali lotada ali, mas Uhum. ele recebeu a função de confiança para ser diretor lá na regional de ensino, né? Uhum. Ele faz jus ao valor integral da função de confiança, cadê o servidor? Do cargo efetivo do faz jus ao valor integral da função de confiança, Uhum. para o qual foi designado a 80% dos vencimentos do subsídio, sim, 80%. Então, o Marcos, quando estava lá, era 80% que ele recebia. Uhum. Do subsídio ou carga em comissão.
quem está em carga em comissão também, né? Ele que às vezes eu vou usar o Marcos mesmo. Aí ele deixou de ser diretor, perdeu o cargo em confiança, né, que o Ibanez tirou ele, e foi ser assessor do Reginaldo Veras. Então aí ele pegou um cargo em comissão aqui, né? Isso. Que é livre, apesar dele ser servidor, né? Esse cargo aqui livre nomeação? Mas ele pegou esse cargo aqui. Por ele exercido, salvo a disposição legal ao contrário. Certo? Ou se é errado, não acontece. Mas está certo, 90%, tá? Aí eu usei o Marcos como exemplo aí. Acho que você não conhece, não chegou a conhecer ele, não. Ele até se candidatou a distrital. O nome dele é Marcos o quê? A gente está falando de professor Marcos, eu não lembro o resto do sobrenome dele. Aí depois ele virou assessor do Reginaldo Veras, né? Eu só não votei nele para distrital porque eu votei no Francelino. Mas no Reginaldo Veras eu votei para federal. Eu também votei nele. Agora é a 15, né? Ah, já sei. Você tá falando do Marcos Paco? O Marcos Paco não. É não, né? Ah, tá. Agora é o 15, né? O servidor trabalha habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco à vida, faz jus de um adicional de insalubridade ou periculosidade. Esses podem ser acumulados pelo servidor. Certo ou errado? Não podem ser acumulados. Tá errado. Não pode. Isso. Meu pai, como eu falei, ele recebeu adicional de insalubridade. Meu primo recebe o de periculosidade, porque ele trabalha lá no... ele é agente educativo lá na unidade planaltina, né? Na unidade de menores infratores ainda. Mas aí se você tá no serviço insalubre e um perigoso, salubre e um perigoso, aí você tem que optar, tá? Optar, isso mesmo. Você não pode acumular. As bancas adoram colocar a servidora gestante, tanto em Lei 840 como em 8.112. na Lei Orgânica. Na Lei Orgânica também. Tá em tudo quanto é buraco aí. Você vai pegar uma lista de exercícios de Lei Orgânica, pode ser de bancas misturadas. Em várias vezes vai aparecer a servidora gestante. Pode ser 840 ou orgânica. Isso. Vamos lá. A servidora gestante ou lactante, enquanto durar a gestação ou lactação, deve exercer suas atividades em local insalubre e em serviço não perigoso. Certo ou errado? Certo, né? Tá errado porque não é local insalubre, é local salubre. Salubre, é verdade. Insalubre é porque não tem salubre lembra de saúde, saudável, né? Insalubre que não é saudável. Isso. É um macete que eu acabei de inventar. Eu acabei de inventar o macete. É, legal. Eu me atrapalho com essas coisas aí também. Salubre, local saudável. Insalubre, não saudável. Insaudável. Apesar que essa palavra não existe. Tão saudável. 17. Servidores aqui operam raio-x ou substâncias radioativas devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses, certo ou errado? Não, a cada 6 meses eles tiram férias? Sim, mas eles também têm que fazer esses exames de raio-x, tá? Tá. Eles têm que fazer exames médicos. Por causa do contato, né? Pra não ter câncer. Radioativa. Meu pai sempre falava isso, que eu lembro aí, que era da saúde, assim, aí também, tudo da Lei 840 eu falo do meu pai, é incrível, né? O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido aos termos das normas legais regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados percentuais
seguintes incidentes sobre o vencimento básico: 5, 10 e 20%. No caso da insalubridade nos graus mínimos, médio e máximo, respectivamente, 10%, é, 20%. No caso da insalubridade nos graus mínimos, médio ou máximo, respectivamente, 10%. No caso da periculosidade, salvo no caso da carreira de execução penal, disciplinada pela lei, essa lei aí, né, é de 20%, certo ou errado? Fiquei na dúvida nessa. Vou ler de novo, mas por parte. Essa não tá certa, mas eu vou ler ela toda de novo por parte. Tá. Gente, essa parte aqui, de remuneração dessas coisas aqui, despencou na prova SEAD. Algumas que responder bem aí. Mas despencou isso aqui. Quanto que não cobrou na prova do efetivo, né? Por conta daquela lei do magistério, isso aqui caiu. Vamos lá. O adicional de insalubridade ou periculosidade é devido aos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores geral. Ok. Meu pai recebia insalubridade, que era da saúde, e o meu primo, que era penal, ele recebe o de periculosidade, né? Observados os percentuais seguintes incidentes sobre o vencimento básico, né? Aí você observa isso aí. 5, 10 ou 20%. Sim. Recebe esse. Meu pai recebia 10%. Lembra? Eu olhei no contra-cheque dele. No caso da insalubridade, graus mínimo, médio e máximo. 5 é mínimo, Isso. 10 é médio e 20 é máximo, respectivamente. Essa parte está correta porque tá, respectivamente está certo. Né? Sabe que essa palavra é do cão, respectivamente tem que estar na ordem certa. Na ordem certinha, sequencial, né? Na ordem sequencial. 10% no caso da periculosidade. Salvo no caso da carreira de execução penal. Então é no geral. Todo mundo assim que recebe a periculosidade é 10%. Salvo no caso de carreira de execução penal. Disciplinada pela lei aqui. Execução penal. Então meu primo, ele não recebe 10%, ele recebe 20%. Verdade. Está no artigo 83. Aí eu não sei qual outros serviços que tem periculosidade. Eu só lembro mais assim dos penais, né? A gente sempre lembra dessa parte. 19. Aos agentes públicos que atuam diretamente à prevenção e ao combate de pandemias declaradas pelo poder público, aplica-se o grau máximo de insalubridade. Estou errado. O grau máximo de insalubridade? Eu dei a resposta sem querer. Na questão tá mínimo, a questão tá errada porque tá mínimo e eu li máximo. É verdade. Mas é o grau máximo mesmo, tá? É grau máximo. Isso aqui foi mudado. Essa alteração está no artigo 83. Isso aqui foi mudado, acho que foi em 2020 mesmo. Na época da pandemia. Foi, Aí teve essa mudança, tá? Que era o pessoal da linha de frente, né? E é o grau máximo. O grau máximo, no caso, é 5, 10 e 20%, né? É 20%, o grau máximo. Todo mundo que trabalha na pandemia, esses médicos aí, correndo risco de morte aí, eles recebiam 20% da salubridade, tá? Isso. Tá no artigo 83. Tá recente. A banca pode cobrar, viu? Aplica-se ao grau máximo da 20, né? Aplica-se ao grau máximo da insalubridade aos servidores de carreira, à diretoria de atividades urbanas, que atuam em serviços essenciais na prevenção ao combate do vírus da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública, declarado pelo poder público do DF. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, mudança recente também, está no artigo 83. 84. O serviço extraordinário é remunerado com acréscimo de 60% em relação ao valor da remuneração ou subsídio da hora normal
de trabalho, certo ou errado? Errado, 50%, né? 50%, artigo 84, tá? 22. O serviço noturno é remunerado com acréscimo de 25% sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada. O adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário, certo ou errado? Errado, né? Tá certo, é 25% mesmo, 25%, tá? né? É. E ele incide, né, sobre o adicional do serviço extraordinário é a hora extra, né? Tá no artigo 85. 20. Consideram-se pessoais as parcelas de remuneração que dependem da situação individual de cada servidor perante a administração pública. As vantagens pessoais, uma vez adquiridas, não se incorporam à remuneração, certo ou errado? Certo, né? Errado porque elas se incorporam sim, tá bom? Tá. 24. Adicional por tempo de serviço é devido à razão de 2% sobre o vencimento básico, o provimento efetivo por ano do efetivo serviço, certo ou errado? Errado, né? 2%? É 1%, É tá? 1%, Todo ano tem aumento 1% ao ano. Ou seja, na CESDE vai receber 8 mil aí reais, né? Se a gente passa da CESDF aí, 8 mil. É 8 mil mesmo, é? Eu tô confundindo. Acho que é na SEAGRE que é 8 mil. É na SEAG. É, na SEAGRE. Isso. Aí, então, 1% de 8 mil é quanto que vai aumentar? Se eu fosse chamada na SEAGRE, quanto que eu ia ganhar, então? 10% de 8 mil é 800. Isso. 80 reais. Ia aumentar 80 reais. 1%, Isso. né? 1% de 8 mil. Na Secretaria de Educação, quanto que ia ganhar? 50 reais, é? 10% de 5 mil é 500. Isso. 10% de 500 é 50. É isso mesmo. É. 50 reais por ano, né? Que aumenta, é 1%. Eu lembro que meu pai tinha esse aumento também, sempre ele falava. 25. O adicional de tempo de serviço é devido a partir do mês em que o servidor completar um quinquênio. Certo, né? Errado. Não, esse aumenta todo ano não é um quinquênio, é um anuênio, tá? Ah, no N, né? Um anuênio, é um ano. Certo. Quinquênio não, 5 anos não, é só. E ajuda, né? Quinquênio você ganharia, vamos pôr na Secretaria de Educação, você já estaria ganhando quantos reais a mais? 50 vezes 5. 250, né? Isso mesmo. Quem dirige um mob pagaria a gasolina por mês. Verdade. E o mob bebe pouco. E de mob. 26. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração. É subsídio do mês em que as férias forem iniciadas. Certo ou errado? Certo, né? Certinho, né? Independente da solicitação, recebe isso aqui, né? Como eu falei, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração. Isso. Porque tem algumas coisas aqui, algumas vantagens aqui, algumas gratificações que tem que ir atrás. A insalubridade, eu acho que você tem que ir atrás. Eu já vi meu pai falando alguma coisa do tipo. Eu acho que tem que ir atrás. 27. O 13º salário corresponde à redistribuição pecuniária do mês em que é devido à razão 12avos por mês.
de exercício nos 12 meses anteriores. A fração superior a 14 dias é considerada como mês integral. Certo ou errado? Certo, né? Certinho. Um dos errados a gente vê até na CLT também, né? Uhum. Na CLT, eu lembro quando eu trabalhei na iniciativa privada, na escola particular. Uhum. Quando eu lembro que eu recebi isso aí, um dia errados, né? Que o rapaz que fez meu pagamento. Uhum. Tá no artigo 92, caput do artigo 28. O auxílio natalidade é devido à servidora efetiva por motivo do nascimento do filho, em quantia equivalente ao menor vencimento básico do serviço público distrital, exceto no caso do natimorto. Na hipótese de parto múltiplo, o valor deve ser acrescido 20% por nascituro, certo ou errado? Estou na dúvida com relação a essa porcentagem. Tá. Bora por partes aqui. Eu vou ler de novo, tá? A questão tá errada, mas vamos ver o erro dela aqui. O auxílio natalidade é devido à servidora efetiva no nascimento do filho, né? Ok. Em quantia equivalente ao menor vencimento básico do serviço público distrital. Aí tá. Exceto no caso do natimorto. Não. Se nasceu morto, morreu no parto, Deus que me livre, vai receber também. Você sofreu a vida toda ali. Porque se acontecer o pior, você vai entrar em resguardo, né? Você vai sofrer, vai ter que. É uma pena você, eu não gosto nem de falar nisso, porque é uma pena que você não leva o bebê para casa, né? É. E às vezes você vai precisar até de um amparo maior, né? Pela situação. Isso. Aí na hipótese de parto múltiplo, né? De gêmeos para cima aí, né? De gêmeos, o valor oferecido é 50% por nascituro, né? 20% não. Cada um, se você tem gêmeos, é 50% mais 50% mais 50%. Né? Seria 50%. Só ver isso aqui equivalente ao menor vencimento básico. Tem que decorar essas coisas aqui. É tanta coisa, né, para decorar. Vamos que vamos. 29. O auxílio natalidade deve ser pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora pública distrital. Certo ou errado? Certo, né? Certo. Minha mãe recebeu do meu irmão mais novo aí, foi pago por meu pai. Minha mãe não é servidora pública, mas meu pai recebeu sim, né? O auxílio natalidade deve ser para o cônjuge, companheiro servidor público. Quando a parturiente não for servidora pública, né? Minha mãe que deu ela, né, servidora pública, e meu pai ganhou o dinheiro. Quando meu irmão mais novo era pequeno. Mas só dele também, ele só era servidor. É quando o meu irmão do meio era pequenininho, tipo, meu pai recebeu o telegrama, né? Foi uma emoção tão. Oh, Jesus. Nossas vidas mudaram. A gente passava tanta necessidade. Eu sei como é que é. Eu cheguei a vender galinha, vender sandália na rua. Eu sei. Não tinha o dinheiro pra nada. Vender É. galinha da Angola. Até galinha da Angola vendeu, criou. Ah, eu sei como é Foi que tão é. emocionante. Eu era pequenininha, meu irmão do meio também era pequenininho. Aí quando meu irmão mais novo nasceu, pai recebeu esse dinheiro. A gente passou tanta necessidade. Certas coisas que ainda mexem comigo ainda. Melhorou tanto a nossa. Mas não vou chorar não. Ai, É porque a o gente sempre auxílio relembra, funeral. né? A gente sempre relembra, né? É questão pesada aqui que eu vou relembrar. É. O auxílio funeral é devido à família do servidor efetivo falecido. Em somente em atividade, o valor equivale a um mês da remuneração do subsídio ou provento. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio funeral
é pago somente em razão do cargo de maior remuneração ou subsídio. O auxílio funeral deve ser pago no prazo de 48 horas por meio do procedimento sumaríssimo à pessoa que houver custeado o funeral. Por que essa questão eu botei errada aqui? Eu nem sei. E eu não anotei porque que ela está errada. Eu não consegui identificar o erro. É o procedimento sumaríssimo? Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar na SINGE 840. Vou olhar aqui. Ela está no artigo 9. Deixa eu ver se. SINGE DF 840. Não é só o procedimento sumário, não? Vou dar uma olhada aqui agora. E eu liguei pro Fábio. Esse artigo que eu li até várias vezes na época que meu pai se foi, né? Eu liguei pra. Você conhece o Fábio Luiz? Fábio Luiz? Conselho Tutelar? Não, ele é professor de Lei 840. Ele era, né? Ele agora. Ele quase ia trabalhar com meu primo, né? Só que aí ele é agente penal. É, né? É educativo. Peraí que tá abrindo aqui. Aí tá dentro da internet. É que eu confundi com o Fábio Félix, que era do Conselho Tutelar. Agora eu lembrei. Quer abrir não. Artigo 90. O auxílio funeral é devido ao servidor. Não, eu liguei pra ele pra saber algumas coisas, se era. Ele me ajudou bastante. E meu pai recebeu. Quer dizer, minha mãe recebeu mesmo. Né? Que a gente recorreu a esse artigo aqui. Tá vendo? Então, tudo lembra, né? É. Essa parte aqui foi beneficiado nessa lei aqui. Artigo 97. Vou ver qual é o erro aqui, que eu botei errado, mas eu não tô vendo nada de errado nela aqui não. Não é por causa do tipo de procedimento, não? Procedimento sumário e sumaríssimo? Vou dar uma olhada aqui. Eu não sei nem o que é isso, pra falar a verdade. Procedimento... Tá, vamos ver aqui. O auxílio funeral, vamos ver. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido em atividade ou aposentado. Deixa eu ver. Ah, já sei qual é o erro. Gente, como é que eu posso não ter visto o erro nessa questão? Sendo que meu pai, isso aqui contraria o que meu pai passou. Ou tá na questão, ela tá errada só por conta disso aqui, ó. O auxílio funeral é devido à família do servidor efetivo falecido somente em atividade. E é claro que não é atividade, é em atividade ou aposentado. Quando meu pai faleceu, ele estava aposentado, ele estava em atividade, né? Em valor equivalente a um mês da remuneração subsídio ou provento, ok? No caso de acumulação de cargos, o auxílio funeral, no caso eu pago somente na razão do cargo de maior subsídio. Isso aí tá certo, tá? No caso, se ele tiver 2 cargos, né? Aí o de maior aquele que tem o maior subsídio. Remuneração ou subsídio, né? Se for professor, vamos supor. Se for professor e um cargo científico, né? Que pode acumular. Acumulação legal. Se for professor de biologia na escola pública e biólogo em algum outro órgão. Aí o biólogo paga mais. Ele vai receber só. Aí você vai receber só naquele caso, né? De cargo de maior remuneração ou subsídio. Aí o auxílio funeral deve ser pago no prazo de 48 horas. Sim. Eu até liguei pro Fábio Luiz nisso aí. No caso, meu pai tinha convênio com a Pax, né? A Pax pagou
minha mãe ainda saiu no lucro. Pagou tudo, né, que ele coisado lá. E em 48 horas foi cumprido isso aqui. Minha mãe recebeu, a secretária de saúde pagou. Por meio do procedimento sumaríssimo, tá certo isso aí? O sumaríssimo é referente a procedimentos trabalhistas, né? É um procedimento a pessoa ou rápido. família que havia custeado o funeral. Certinho isso, ó. Tudo tá certo. Só isso aí que tá falando servidor em atividade, né? E já tá contrariando ali na frente. Em valor equivalente por mês de subsídio ou remuneração ou provento. Se é só o que está em atividade, então provento não valeria, né? Porque provento é o aposentado que recebe. Meu pai recebia provento e ele não tem atividade. E nem 2 anos que ele tinha aposentado direito, né? Ele estava até querendo ser revertido, né? Que é o retorno do velho. Isso mesmo. Do aposentado, né? Então, bora para a próxima. 31. No caso do servidor aposentado, o auxílio funeral é pago pelo regime próprio da Previdência Social, mediante o ressarcimento dos valores do Tesouro do Distrito Federal. Certo ou errado? Isso aí eu fiquei na dúvida. Tá certinho, tá? Eu não lembro esse direito assim, mas eu lembro que meu pai recebeu. Na verdade, eu tava com a cabeça ruim ali na época. Mas meu pai, eu lembro só que recebeu 48 horas depois. Eu entrei em contato com o Papo Luz, tudo ele me ajudou. No caso do servidor aposentado, é pago pelo regime próprio da Previdência Social. Mediante o dos valores, assim, é do Tesouro do DF, tá? Tá no artigo 97. 32. Tem caráter indenizatório o valor das parcelas relativas, exceto. Aí quer saber o que não tem, o que não indeniza. Não indeniza. Diária de passagem para viagem, indeniza? Indeniza, né? Sim, claro que indeniza, né? O transporte, indeniza? Sim. Especialização lato sensu? Também, né? Não, né? Esse é o gabarito, tá? Alimentação indeniza, creche ou escola indeniza, tá? Tudo isso aí são indenizações. Menos a especialização lato sensu. É uma pós-graduação. Lato sensu é a estricto sensu, quando eu falo pós-graduação, estricto sensu. É o mestrado e o doutorado. Lato sensu são essas especializações que a gente faz, né, por aí. Tá no artigo 21, tá? Então, diária de passagem para viagem, transporte, alimentação, creche, tudo isso aí, tá? Vamos lá para 33. Tem caráter indenizatório. O valor das parcelas relativas, exceto fardamento, indeniza? Sim, né? Atestados médicos, indeniza? Acho que não. Não, aí não, né? Conversão de férias ou de parte delas em pecúnia. Também indeniza, tá? Indeniza, O gabarito é a letra B. Isso. Abono de permanência, créditos decorrentes da demissão, exoneração, aposentadoria relativos às férias, adicional de férias, conversão de licença do servidor em pecúnia, né? Quando ele tem que sair das férias, né? Vamos supor, acontece muito em escola, o diretor tá viajando, tá curtindo a praia, aí roubaram a escola, o diretor tem que vir correndo para a escola. Isso. Infelizmente acontece. Uma coisa que eu não quero ser é diretora, né? Mas, bora lá para 34. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Artigo 133. Não sei por que está isso aqui, né? Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar cônjuge ou companheiro
que for deslocado para trabalhar na, na RID ou exercer mandato eletivo em município não compreendido na RID, certo ou errado? Certo, né? Na RID não, fora da RID. Uhum. Olha, vou ler de novo aqui. Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Ou seja, eu tenho que acompanhar. Vamos supor que o justiça cada companheiro pode ser concedida a licença servidor estável para acompanhar com o companheiro. Se ele for deslocado, vamos supor que ele for deslocado para trabalhar, não é na RID, é fora da RID, em Paracatu, um lugar que está próximo da RID. Está próximo da RID aí, que está doido para entrar na RID, Paracatu. Aí sim, né? É bem pertinho. Paracatu, por exemplo, né? Mas se for em Cavalcante, que é bem longe, acho que é 4 horas daqui, né? Aí não, aí eu não me licença, não. Aí eu tinha que ir todo dia para cá. Tinha que ir todo dia em Cavalcante, né? Que é bem, já tem outros que é 3 horas, né? Esses lugares, isso daí. Tudo na RID. Já passei para esses lugares aí. Ou exercer mandato eletivo em estado ou município compreendido na RID. Agora se for, cadê? Fora da RID. Ou exercer mandato eletivo ou município. Mandato eletivo. Vereador, alguma coisa feito, né? Lá em Paracatu. Aí tudo bem. Se for em Paracatu, tudo bem. Anápolis, tudo bem. Vizinha de Anápolis lá. Alexa Badiane, aí não, né? Verdade. 35. Pode ser concedida licença ao servidor estável para acompanhar o cônjuge ou companheiro que não for deslocado. Nesse sentido, a licença é por prazo de 5 anos, sem remuneração ou subsídio. A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada, faltando 1 ano para encerrar o prazo de licença, sob pena do cancelamento da licença. Isso está errado. Certo, né? Está errado porque, vamos supor, vou ler para você aqui com calma. Pode ser concedida a licença de servidor estável para acompanhar o cônjuge ou companheiro que for deslocado, né? Pode sim. Nesse sentido, a licença é por prazo de até 5 anos, sim. 5 anos, tá? Eu tenho que acompanhar. Se ele está fazendo algum trabalho lá, né? Mandato eletivo é 4 anos, né? Mas é 5 anos que eu tenho que acompanhar, tenho direito. E sem remuneração ou subsídio, sim. Eu não recebo remuneração nem subsídio, não. A manutenção do vínculo conjugal deve ser comprovada faltando 1 ano. Vamos supor, 5 anos lá, faltando 1 ano. Não, é anualmente. Anualmente, né? Prazo da licença sob pena do cancelamento. Não é 1 ano para faltar. Tirei a licença de 5 anos lá. É todo ano que eu tenho que comprovar, não é faltando 1 ano ali, 4 anos não. É anualmente, porque para divorciar é daqui para ali. Lembrar disso aí, para a pessoa poder divorciar é daqui para ali. No caso aí que eu achava muito chique, aí eu já tô sabendo que eles estão em pé de guerra para divorciar, montaram um comércio assim bonito, sabe? Então para divorciar assim, eu fiquei muito triste por esse casal. Complicado, né? Mas é assim, tem que comprovar ali que a pessoa está casada, né? Isso mesmo. E é anualmente. 36. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral sanguíneo, afim até o 2º grau civil, diante de comprovação por junta médica oficial. Certo ou errado? Certo, né? É certinho, tá? Tudo isso aqui. Parentes afim, é por afinidade, que é cunhado, a né? sogra, sogro, genro, cunhado, né?
Uhum. Durante o cunhado, como tem algumas leis, acho que é no Conselho Tutelar que fala, né, do ECA, né? Uhum. 37. Licença por motivo de doença da pessoa da família. Somente pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. A licença é concedida sem prejuízo da remuneração ou subcargo efetivo. Nenhum período de licença pode ser superior a 30 dias e somatório dos períodos não pode ultrapassar 180 dias por ano, iniciando-se a contar com a primeira licença. Certo ou errado? Errado, né? Tá certo. Mas vamos fatiar a questão para a gente poder entender. A licença por motivo de doença da família somente pode ser deferida, ou seja, se o servidor lá tem uma pessoa doente ali, que é esse que falou em cima, né? Madrasta, padrasto, pai, mãe, cônjuge, companheira, até o segundo grau, afim, cunhado, né? Eu quero tratar de alguma dessas pessoas aí que estão doentes. Só pode ser deferido se a assistência direta do servidor, eu, no caso, com aquela que tem cuidado daquela pessoa, for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com exercícios, ou seja, eles vão atrás. Se tiver mais, se for comprovado que tem mais pessoas para cuidar, se for uma coisa assim muito grave, eles vê, né? Indispensável se contar a licença concedida sem prejuízo da remuneração. Não tem um prejuízo, né? Nenhum período pode ser superior a 30. Peraí, vamos por parte aqui. Ou seja, não pode ter ninguém assim. Vamos supor que existem outras pessoas que podem cuidar, outros parentes. Eles vão averiguar isso tudo, só se não tiver ninguém para cuidar. Aí a minha presença é indispensável. Que não seja. Aí não vai ter prejuízo na remuneração, subsídio, nada dessas coisas, né? Você vai receber o valor integral. Tem aquele peida, recebe proporcional do Francilino, que eu lembrei de proporcional. Em um período de licença pode ser superior a 30 dias, né? Essa parte aí tá certa. E o somatório dos períodos não pode ultrapassar 180 dias. Ou seja, você tira 30 por 30 dias da licença, vai a junta médica lá, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150, mais 30, 180, pronto, fechou. Mas, por ano, tá? Inicia na contagem da primeira licença. Por ano eu posso, aí vai prorrogando, 30 dias, mais 30, até chegar a 80, né? Isso é por ano, tá? Tá certinho a questão aí, tá? 38. Alguma dúvida nela? Não, tranquilo. 38. O servidor tem direito à licença para atividade política nos períodos compreendidos entre a data da escolha da sua convenção partidária como candidato do cargo eletivo e a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral. O registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral é de 20 dias após a data da eleição para a qual concorre, certo ou errado? Certo, né? Tá errado por conta desses 20 dias, é 10 dias, tá? 10 dias, Vamos né? ler assim de novo para a gente entender ela fatiada, né? O servidor tem a licença para atividade política nos períodos. O Reginaldo Eras, ele é professor aqui no FENORTE. Ele foi até professor de geografia da prima do meu esposo, né? A data de sua escolha em convenção partidária como candidato em cargo eletivo a... Por isso que o Daniel não deu certo com ela. Oi, Nilza, tudo bom? Tudo bom, mas eu nem vi os negócios, nem sei do que se trata. É 840. E essa de hoje, assim, não sei se você vai fazer da saúde. Ou outra aí do DF. Ele não cai no temporário, tá? Só te avisando. Mas se quiser continuar aqui, é bem-vinda, né? Vai ter efetivo, vai ter outros concursos aí, né? Do DF. E quando surgir os federais aí, a gente vai ter que estudar. É a 812. Eu nunca nem estudei nada daquela lei. Nem eu.
Tá, vou aqui voltar na questão 38 aqui, mas fica por aqui, tá? A gente fica por aqui, depois a gente conversa um pouco. Vamos lá, o servidor tem direito à licença para atividade política. Então, como eu estava dando um exemplo, o Reginaldo Veras. Eu esqueci o nome da escola de ensino médio lá do Penorte. Eu acho que é 12, eu não sei. Que ele deu aula lá para a prima do meu esposo, né? Deu aula para a prima dele de geografia, né? O Veras é formado em geografia. E para a Camila, aquela que apareceu no grupo, né? Estudaram até na mesma época. Muita gente por aqui já teve aula com o Reginaldo Veras, até o Ravan Leão também, quando era adolescente. Então, ele teve essa licença. Até hoje ele está de licença. A data de escolha na convenção partidária, né? Quando ele entrou lá, porque ele era do PDT, hoje em dia ele é do Partido Verde, né? Quando ele entrou no PDT, na escolha da convenção partidária, como cargo eletivo. E a véspera, quando ele foi registrar a candidatura, ele já estava em licença, perante a Justiça Eleitoral. O registro da candidatura e a Justiça Eleitoral até 20 dias. Não é 20 dias, está errado, é 10 dias. E após a data da eleição a qual concorre, né? Que depois da eleição, aí quando na lei orgânica, aí ele já está de licença, né? Aí o Reginaldo, ele era distrital, ele era federal e continua aí de licença, né? Se ele tivesse perdido aí para federal, graças a Deus não perdeu, ele teria voltado para a sala de aula. Para a escola dele, onde ele é lotado. Mas é 10 dias, tá? Vamos lá para 39. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses da licença prêmio, sem prejuízo da sua remuneração, inclusive cargo em comissão ou função de confiança, ou função de confiança gratificada escolar, FGE, eventualmente exerce. Períodos da licença não acumuláveis, sendo vedadas conversão em pecúnia, ressalvados os direitos adquiridos, as hipóteses em lei, certo ou errado? Certo, né? Eu só achei que tá errado por causa do cargo em comissão também. Tá, a questão tá errada. Não existe mais licença prêmio. É licença servidor, tá? Vamos achar a questão para me explicar. Após cada na época meu pai era licença quando ele era licença prêmio e ele nunca tirou uma licença prêmio, tá? A cada quinquênio, 5 anos de efetivo exercício, o servidor ocupante ele faz jus a 6 meses da licença. Aí tá errado porque esse nome aí caiu, não existe mais licença prêmio. É licença servidor, mudou até algumas coisas, sem prejuízo de sua remuneração, não tem prejuízo, tá? Inclusive a redistribuição do cargo em comissão e função de confiança. Ou seja, quando a pessoa tá ali na função de confiança, o Marcos, sempre eu dou um exemplo, o Marcos ali é lotado na escola, né? E ele estava na regional de ensino ali, sendo diretor, né? Aí não tem prejuízo. Ou depois que ele saiu, o Ibanez mandou ele embora, ele foi pegar um cargo em comissão, sendo assessor do Reginaldo Veras, tá? Ele não recebe. Cadê? É sem prejuízo mesmo, né? Quando, na redistribuição do cargo em comissão, função de... Mesmo se ele estando ocupando esses cargos, ele por ser... ou função gratificada escolar, FGE. Deve ser que o diretor recebe isso aí, não sei, né? Essa FGE. Naquela lei do magistério, nem lembro se falava nisso aqui, acho que não falava não. Que eventualmente exerce. Os períodos de licença não são acumuláveis. A licença servidor que é atual, ela não é acumulável, né? Na época, a licença prêmio, ela era acumulável sim. Meu pai não tirou nenhum. Os períodos de licenças não são acumuláveis, sendo vedada a conversão em pecúnia. Meu pai ele nem teve nem tempo de receber o dinheiro. Aí ele morreu, tinha aposentado. Ele estava esperando esse dinheiro aí, mas minha mãe recebeu o dinheiro por ele, tá? E também, quando a pessoa só recebe a carta de aposentadoria
se ele não tiver nenhuma coisa para, por exemplo, se ele tiver férias vencidas, essa licença servidor, tudo ele tem que tirar para depois ele receber a carta de aposentadoria. É, Para evitar sendo vedada, exatamente isso. sendo vedada sua conversão em pecúnia, ressalvados os direitos adquiridos por voto sem lei, né? Mudou muita coisa na lei. Depois, antes, na época que era licença prêmio era uma coisa, e licença servidor era outra. Acho que do meu pai, ele ainda não tinha aprovado quando ele se aposentou, né? No caso, ele não pegou essa mudança na lei, né? Tá no artigo 137. Obrigada pela sua contribuição, tá? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tá ok aqui? Tá Tudo tranquilo. Nilza, eu já chorei aqui, porque teve umas coisas que eu falei aqui, eu lembrei do meu pai. Isso aí, eu estudando essa lei aqui é uma vitória, sabe? Tanto que do contrato, quando cai aquela parte lá dos deveres do servidor, que sempre cai no contrato, eu falei, olhei para a prova e falei, eu não vou errar nenhum teste, vai ser uma questão de honra, porque eu não queria estudar. Quando meu pai faleceu, eu não estudei essa lei aqui mais não. Aí depois Preciso. eu tive que vencer a mim mesmo. E no contrato eu não errei nenhuma dessas questões de lei 840. Falei, eu não vou vencer, vai ser questão de honra. Vai ser superação, vou fazer isso pelo meu pai. Pena que no efetivo não foi assim. Mas Deus sabe todas as coisas. Estava muito recente, né? 40. A critério da administração. Não é porque. Não, o do efetivo foi depois, né? Porque. Quadrix, né? Quadrix. Ai, só Jesus. Bora pra parar. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração, desde que não possua débito com o erário relacionado com sua situação profissional e não se encontre respondendo processo disciplinar. A licença pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor somente, certo ou errado? Errado. Errado, não. E a critério da administração também. Se ela vou dar duas pessoas aí que eu sei que estão de licença, não sei se já voltaram, para tratar de assuntos pessoais, os pedagógicos aí, né? Aquele ali é uma marmelada que eles têm. Eles vivem afastados. E com certeza remunerados. A Vânia Rego também, ela ficou um tempo afastada também. Ela agora está aposentada, né? Mas ela, eu lembro que quando ela estava na ativa aí, ela estava afastada aí Eu sem acho que remuneração. só tem um critério que deixa eles sem remuneração. Acho que só tem um critério, mas eu não lembro qual é. Mas Não me se lembro qual é. aí, de acordo com a lei, se a administração pedir para voltar, tem que voltar. Mas ela não pede, não. Na prática, não. Difícil. Eu acho que pede porque na pandemia, todo mundo que estava afastado, médico, enfermeiro, aí eu acho que depende da situação. Aí eles queriam até uma reversão, né? Isso. Aí até aquele negócio daquela multa de 50 dias na suspensão, foi suspenso, até aquilo deve ser aplicado. Sempre quando eu estou usando aquela parte lá dos deveres do servidor, quando eu estou respondendo ao simulado daquilo aqui, sempre eu falo daquilo, ó. Na pandemia, por exemplo, com certeza foi pago o valor de 50% da multa, porque a presença daquele servidor, ele não podia, se ele cometer uma infração média do grupo 1 ou do grupo 2, ele não poderia ficar afastado porque ele era essencial a presença dele, né? Todos teve que trabalhar. 41. Oi, gata, tudo bem? Ela está aqui dizendo que come tudinho. Parabéns, agora vai ficar faltando de dormir. Bora lá. 41. O servidor que tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto
peraí, o servidor que não tiver injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de 5 dias. Para a aquisição do direito ao abono de ponto, é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de dia 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano subsequente. Certo ou errado? Certo. Certo. Tá errado porque não é do ano subsequente, é do ano aquisitivo, tá? Artigo 191. É naquele ano, não é o subsequente, tá? O subsequente seria o próximo ano, né? Meu pai, como não E tinha é o nenhuma ano falta, atual, né? aquisitivo, subsequente, não é o próximo ano, não, né? Não é série, né? Essas séries da Marvel e da DC que só volta no tempo, aí tá no passado, tá no futuro, é uma loucura. Eu acompanhava, você estava acompanhando essa série todas aí, só que eu abusei daquela entendi. loucura toda, né? Então, ele só Meu pai, está errado por causa desse subsequente. É aquisitivo. Isso. Só por conta disso. É aquele abono lá que os professores tiram principalmente ali os efetivos, a gente vê que quando é efetivo, aquelas festinhas de final de ano, nunca tem nas salas de aula. O professor só volta depois da reunião. Aí junta com o tal do abono TRE e outros acordos aí, que dizem que é abono TRE. O professor efetivo não gosta de ir em passeio, sempre eles tiram abono para não levar os meninos. E quando é festinha, eles também falam. Fiz demais, meu filho, demais. Meu pai, ele tirava uma semana esse abono de pontos, sempre ele tinha. Ele não era de faltar, ele não falava serviço, não. 42. Servidor estável pode, no interesse da administração pública e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do cargo efetivo com respectiva remuneração ou subsídio para participar de programas de pós-graduação estricto sensu em instituição de ensino superior no país ou no exterior. Certo ou errado? Eu acho que está certo. Tá certo. Certo. Como eu falei, estricto sensu, né? Mestrado e doutorado, né? Aquela lá do senso, que as especializações não, só vale mestrado e doutorado, né? Tem vários aí. O professorinho terminou o doutorado dele agora, né? O Rodrigo Rodrigues, acho que já está no 2º pós-doutorado aí. Só que ele agora é federal, né? Isso é as minorias que a gente sabe, né? E é isso, gente. E aí, gostaram? A Nilza pegou só um pouquinho. Muito bom. Oxe, mas já aprendi muito. Muito bom mesmo, gostei. Essa parte que eu acho meio difícil, assim, fala de remuneração, subsídio, não sei o que lá, essas porcentagens. Vocês vão postar depois? Eu vou postar. Eu tô gravando, vou postar. Ah, beleza. Tá bom? Tá bom. Depois eu vou assistir o começo. O que mesmo? Deixa eu ver aqui o que é. Deixa eu só que eu esqueci aqui o que é aqui. Acho que é da parte de Amanhã. educação, Depois você né? posta lá. Eu vou fechar aqui e Amanhã depois já postar. Amanhã eu vou estar fazendo a aula de Depois você domingo. posta lá. Tá, colocar direitinho. Amanhã é a avaliação, né? Você viu aquela aula do professorzinho lá, Fernando Souza, de tendências? Qual? Aonde? A No de YouTube? hoje? A do YouTube, ele. que não ficou gravada, né? Eu assisti, ele tava no... Eu acho que vai ficar, não? Ele falou que ele tava lá no IAPLE, no sábado, ele falou que não ia ficar gravada, né? Eu não assisti, não. Nossa, foi boa. E a de amanhã vai ser top. Só que eu não achei o material da aula. Eu assisti a aula todo dia, mas eu não achei o material. Foi bom. As questões foi muito bem elaborada.
tá arrasando a aula dele. Eu já tenho a aula de manhã impressa, mas a de hoje eu não consegui. Só vai ter 7 aulas só sobre tendências, vai ser boa. Vou ver se eu Ele consigo. tá começando lá do jesuíta, lá do comecinho. Ah, trabalha no É bom, processo adoro aquele histórico, né? Aquelas artezinhas que ele faz ali, tudo é muito bom. É onde a gente tem o nosso calcanhar de Aquiles, que eles falam, né? Que a gente quer entender do final, e não tem como entender do final, a gente tem que pegar lá do princípio. Processo histórico todinho, quando começou, o que aconteceu, tudo isso. E o óleo. Tem sempre umas coisas entre linhas que eles não falam o tempo todo em algumas aulas. Aí é onde a gente peca, que a gente não aprende. Verdade. A gente acha que sabe, na verdade não sabe nada. Verdade. Eu, dentro do pedagógico, eu faço uma salada, eu misturo todo mundo. Misturo todo mundo. Quando eu penso que eu tô achando que eu tô falando de Declore, eu tô falando é de Valon. Quando eu tô pensando que eu tô falando de um Piaget, eu tô falando é de... Porque são Eu faço uma muitos bagunça. estudiosos, né? Muita gente, né? E a gente tem que fazer É muita uma gente associação. envolvida, muita gente botou o bedelho deles lá na edição no começo. Cada um queria botar como que deveria ser, como que poderia ser para ser melhor. Quem ia mandar mais, quem ia mandar menos. É, verdade. Aí vinha aquelas pessoas lá que eu até fiz a pirâmide que na hora que ele estava comentando hoje, que a classe burguesa pagou por todo mundo, né? Isso. Pagou caro para todo mundo. Aí, o que você entende aquela pirâmide? A partir que você consegue entender aquela pirâmide, aí você começa a deslanchar. Aí vem alguma coisa te bloqueia de novo. Verdade. Verdade. Hoje eu estou me sentindo muito cansada. Amanhã é minha escuta sensível lá na escola. Eu tenho que fazer um resuminho ali dos meninos, mas eu tô com uma preguiça de mexer com isso. Eu tenho que fazer o fado. Amanhã não vai pra escola de manhã, amanhã a gente não vai pra escola, não. A gente vai. Eu que sou educação infantil, a gente não faz relatório, né? Só o. A gente semestral, né? Semestral. O RAV, né? Os anos iniciais vai fazer o RAV e a gente vai fazer o FADA, né? A ficha de avaliação de desenvolvimento do aluno. Aí amanhã vai ser a escuta sensível de 3 turmas, que semana passada não deu tempo de ter a minha. Eu estava agendada e tudo, mas não deu tempo. Aí amanhã vai ser as que não deu tempo. Semana passada eu sou a primeira. É diretor, supervisor pedagógico, coordenador. Tem mais outra pessoa. E a pedagoga. Aí na sala, né? Não, é na sala da pedagoga. Uma mesa redonda que tem lá, e aí eu vou deslanchar tudo que tem lá sobre o meu aluno. Para te falar a verdade, eu não tenho muita coisa para falar assim do comportamento, porque elas querem saber como é que a criança tá. Eu vou falar gritando muito, não ouve. E tá geral, em todas as escolas. Eles estão assim, explodindo de tanto grito. Aí o meu aluno Arthur, eu falei, não, hoje você não vai fazer tarefa, eu botei umas palavras assim, fiz uma literação para eles copiar, algumas palavras 64, e eu não, hoje, eu falei para a educadora social, o Arthur não vai copiar hoje. Levei uma caixa de areia para ele fazer nas letras. Ele queria era brincar com a areia, nem isso dá certo. Tá gravando não, né? Eles não querem eles não permitem ter um direcionamento por a gente direcionar eles. Eles querem ficarem soltos como se estivesse num parque. É sério. Aí imagina como é que eu me sinto. Eu falei, não, vou trazer a caixa de areia. Que ele tem muita dificuldade em fazer as coisas, em fazer tudo assim. Ele não pegar no lápis, pegar na tesoura, em tudo. Não, meus meninos até têm esse tipo de coordenação. Aí eu venho toda empolgada com a caixa de areia, imagina como é que eu fiquei me sentindo. Eu falei, nem a caixa de areia funciona. Os meus alunos, eu descobri com a massinha
que eles sabem escrever o nome, todos já escrevem o nome. Às vezes um muito engarrachado, mas eu ainda consigo entender, uns 3 só. O resto escreve bem legível, eu falo para escrever pequenininho, lá em cima na folha, eu dou uma folha branca, ó, eu quero que você escreva seu nome pequeno aqui, eu não quero a folha inteira com o seu nome, que eu quero um espaço para a gente fazer uma atividade. Aí eles conseguem escrever pequeno, segundo período. Mas aí você pergunta, qual é a primeira letra do seu nome? Eu não sei. Isso dói, sabia? Saber, ele ser tão, como é que eu posso te falar? A coordenação deles para a escrita tá maravilhosa. Tudo que você manda eles escreverem, eles escrevem. Mas não conhece um S. Não, eles mal conhecem o que é vogal. Sim. Aí eu tô me sentindo assim, eu vou ter que fazer um trabalho diferenciado agora no segundo bimestre com eles. Mas eles chegam na você e impõem aquele monte de coisas que não tem nada a ver com a necessidade deles. E eu também não posso esquecer de que eles não estão ali para ser alfabetizados. Você tem sempre que estar te lembrando isso. É. Entendeu? Que eles não estão ali para ser posto letra para eles. Mas eu acho que eles deveriam conhecer o mínimo do mínimo. Lá no JK, lá eles ficam muito no pé, mas lá que é a escola deles, eles não gostam de tarefinhas, então eles põem na nossa cabeça. Criança não é alfabetizado, mas assim, sempre tem que ter um texto para eles, as letras, mostra alguma letra de música. Igual eu conheço a história do gigante, né? Do anão e do gigante. Eu não sei o nome da história ao pé da letra. Mas assim, eu fui trabalhar a altura com eles com essa história. Trabalhar a altura, comprimento, quem é que mede mais, quem que mede menos. Se eu botar 55 centímetros para você e a pequenininha tem 48, quem tem mais? Entendeu? Você vai trabalhar só conceito, nada no papel ali, escrever números. Não pode. Entendeu? Só conceituar para eles o que é grande e o que é pequeno no sentido de uma pessoa, entendeu? Na vida, quem pesa mais, 1 quilo de feijão ou um pacote de 5 quilos de arroz? Quem é A que pesa literação, mais? você trabalha Entendeu? a Você só literação? pode trabalhar aleatoriamente, não pode. E E a parece que a gente literação, não sabe fazer isso, né, Andresa? é, mas às vezes no final do ano, um resultado, a gente pensa que não está tendo resultado, mas às vezes tem. Gente, eu vou te falar uma coisa. Horrível, horrível você sair regredir. Você está no ensino fundamental esse ano, o ano passado, como eu estive, e esse ano eu estou na educação infantil. Eu estava num pique de aceleração tão grande, aí eu tive de regredir, eu tive de me frear para entrar na educação infantil. Isso é muito chato. Eu estou desde o ano passado no segundo período. Ano atrasado, eu estava em 2019 eu estava no primeiro ano. Aí 2020, aí eu fui pro JK, eu tava educação infantil, tava no primeiro período. 2021 primeiro período. Esse ano e ano passado segundo período. Pois é, mas eu fui para o ensino fundamental, amei, amei, mas eu não consegui nenhuma turma de ensino fundamental, nenhum horário para mim. Aí entre ensino fundamental e quarto ano, educação infantil e quarto ano que não tem GAU e tem muito trabalho no quarto ano, porque você pega menino no quarto ano que não sabe nem o que é vogal. Aí eu vou pegar uma baixinha, minha filha, O JK e tem mais. menino desinteressado, menino que não quer saber de nada, eu vou ter muito trabalho e nem vou receber GAU, então eu quero o segundo período. Não, mas Meu depois filho, dessa eu fiz uma pandemia, escolha boa. depois dessa pandemia, o quinto ano é o terceiro ano. Tá horrível de trabalhar terceiro, quarto e quinto ano. Deus me livre. Eu vejo na escola, meu filho. Tem menino no quarto ano, não sabe o que é voto. Eu vejo, professora. E essa fala sua aí, eu vejo lá na escola. E o ano passado, meus 32 alunos, saíram afiadinho. O que é consoante, o que é frase, formando frase, lendo frase. Quais são as consoantes, quais são as vogais, separa as consoantes das vogais. O que é encontro vocálico, o que é palavras complexas. Já entrei no quarto bimestre, a gente trabalhou muito. Isso, muito textinhos com eles, fiz reagrupamento dentro da sala,
4 grupos diferentes. Uhum. E aí, quem está fraco, que vê que tá na apostila fraquinha que você faz, e tem a apostila, não, professora, eu quero sair dessa aqui, eu quero ir para aquela. Você coloca ambição na criança quando você faz reagrupamento interno, para eles crescer. Verdade. E aí, na educação infantil, você fica ferrada, você não pode ensinar um A lá no quadro. É um polhado. Pontilhado hoje em dia é errado, né? Não pode mais. Mas o livro tem muito pontilhado. No JK nem... vocês estão trabalhando com livro? O livro tá na minha sala, cada um tem um livro, mas eu não sou obrigada. Mas de vez em quando eu abro ele, eu vejo uma coisinha lá e eu deixo eles fazer. No JK eles nem fornecem a gente. Lá é considerado um retrocesso. Isso aí é considerado retrocesso na educação. O JK... Não, lá tem livro para eles já aprenderem a manusear, abrir um livro, ver que livro tem página, porque você já vai... Agora, no segundo semestre, você já tem que preparar eles para o ensino fundamental. O JK, eles... Nem EVA eles gostam, eles falam. Não, mas a gente não é EVA, não. A gente só usa papel reciclado. Se a educação é para sustentabilidade, para que usar EVA? Que lá também a gente não usa EVA, não. Só papel reciclado, papelão. Muita coisa, caixa de ovo, muita coisa. A gente também usa muita coisa também. Pois é. Eu vou fazer... Uma coisa boa que nós aprendemos, assim, foi no JK mesmo que nós aprendemos no segundo período, desde o ano passado, né? É a literação na educação infantil no segundo período. Você coloca ali a palavra da semana, família, né? Trabalhando semana passada, semana da família, foi semana passada? Acho que foi, né? Não tô lembrando. Aí fui passear com o meu barquinho, escreve no a palavra família. O que combina com família? Eles vão falando um monte de coisa. Fama, fazenda, fado, faca. Infelizmente, um aluno meu respondeu facada. Hã? Facada. Eita fé. Mas não saiu do contexto. Da vida real. Sei, dá super certo, sai muita coisa. E às vezes eles falam, eu também levo em consideração, às vezes no meio, palavras assim que tem aquele som no meio, né? No meio, no final. Eles falam muito também, né? Mas tudo é válido, tudo é aprendizado. Não existe erro na educação infantil, né? E nem pode ter excesso. E a gente surpreende com tanto de coisa que vocês falam. Às vezes a gente quer parar de escrever no quadro, escrever as palavras. É engraçado que eles querem brincar muito. Mas quando você não trabalha nenhuma atividade, eles falam, professora, você não vai dar nada hoje. O dia do passeio que a gente foi lá pro Sesc sexta-feira, a gente chegou cedo, né? A gente chegou era umas 4 e pouquinho. Aí os meninos que foram, só foram 8. Aí eu disse, professora, vamos fazer alguma atividade? Eu falei, não, vocês vão ir embora, moço, tá? Não vou trabalhar, não. Aí eles, pode botar não. Para copiar as palavras. Eu às vezes coloco. Agora eu coloco. Às vezes eu coloco esse ano. No passado eu coloco. Mais no final do ano. E eles pediam muito. Professor, faz aquela lista de palavras no quadro para a gente poder copiar.